Bom dia, galerinha, bom dia. Gente, hoje na meditação eu me dei conta, entrando em contato com Gaia, do quanto nós estamos vivendo um momento histórico em nossas vidas. A regeneração desse planeta, da nossa casa. Quantas sombras estão saindo esses dias de Gaia? Quanta movimentação. Muitos de nós estamos sentindo isso, né, no corpo, com vários sintomas. E se aproximando do carnaval ainda, as energias ficam mais densas. Eu tenho usado muito aquela geometria sagrada que eu coloquei para vocês, da mão. O significado dela trabalha a paz, do Tony Samara. E ela tem me ajudado bastante, gente. Coloco no meu campo vibracional, coloco no campo da minha casa. Hoje o movimento aqui está grande. Então, gente, o planeta está regenerando e nós com ele. Então, assim como ele coloca suas sombras também nessa diluição, nós também colocamos as nossas, modificando, né, o nosso interior. Veio uma citação para mim ontem, que é muito profunda. Eu vou passar ela hoje para vocês. Quanto mais eu me conscientizo, mais livre eu sou. Gente, olha a profundidade disso. E realmente, à medida que a gente vai abrindo a consciência, né, nos conhecendo, a gente vai liberando os nossos traumas, liberando as nossas questões internas de crenças limitantes, e com isso tudo a gente vai se tornando mais livre, porque a gente vai ficando fora do padrão convencional que muitas vezes a sociedade nos impõe. O mundo materialista, né, com as suas regras, nos impõe. Eles querem nos colocar nas caixinhas que eles criam, e com isso a gente vai ficando cheio de crenças limitantes, de medos, de imposições, né? Isso tudo nos afasta do nosso verdadeiro eu. Vamos ver nosso propósito de hoje. Amanhã já, né? O 27 de fevereiro. Cuide do seu ninho familiar. Na minha trajetória com o Instituto Tadashi Kadomoto, pude acompanhar alunos que conseguiram fazer resgates lindos. E se existe um resgate que me toca muito, é aquele no âmbito familiar. Sinto que a família é a base da sociedade, a base da vida. A antroposofia define a família de maneira muito bonita. Ninho familiar. Essa palavra ninho, que remete a acolhimento, aceitação e amor. Quero que você pense nisso. Na família reside uma relação eterna, porque tem amor. Se tem amor, é eterno. Entenda a importância da preservação e do cuidado desse ninho. Preste mais atenção às necessidades da sua família, aos pedidos que indiretamente as pessoas fazem. No fundo, eles se resumem a uma coisa só. Todas as pessoas necessitam de carinho, atenção e afeto. Todas precisam de amor. Ninho familiar. Lar. Precisamos fazer da nossa casa um lar. Um lar de acolhimento. Um lar onde nos entendemos com os nossos familiares. Nós sabemos que tudo nesse universo tem sincronicidade, que tudo tem um propósito. Então, todas as pessoas que cruzam o nosso caminho têm um propósito para o nosso crescimento e para o crescimento delas. Imagina o propósito daquelas pessoas que vieram na nossa família, debaixo do mesmo teto. Pais, mães, filhos. Esse propósito é ainda maior, é um propósito de crescimento, de frutos que possam ser plantados e colhidos.
Então, como ele disse aqui, realmente é muito bonito quando a gente percebe que a nossa mudança gera mudança da nossa família e que todos seguem o mesmo caminho, porém, cada um da sua forma, no seu propósito, mas que o entendimento se estenda a todos. E isso, gente, a gente só vai conseguir a partir do nosso exemplo. Quando nós mudamos, porque quando nós mudamos, nós começamos a criar novos padrões de comportamento, de vibração. Então, nem precisamos falar muitas vezes, porque as nossas próprias atitudes e vibração falam por nós. O falar é importante, porém ele fica em segundo plano sempre quando abordamos a questão da vibração. A vibração, ela fala por nós. Então, por exemplo, quando você chega perto de uma pessoa e sente paz, ela não precisa falar como ela é. Você sente. E esse é o trabalho que nós devemos direcionar às nossas famílias. Sempre, em toda família tem um pilar. Que possamos ser esse pilar consciente. Se você é o pilar da sua família, que você seja consciente, para que essa mudança, ela gere frutos na sua família. Para que a sua mudança gere frutos na sua família. Então, quando todos começam a vibrar na mesma sintonia, começam a se entender mais e começam a se abrir. Eu percebo muito isso aqui na minha casa. Impressionante. Como tudo muda, gente. O nosso trabalho também, mas hoje nós estamos falando especificamente da família. Então, as pessoas que são os pilares da família precisam de ter mais essa consciência. Que você está emanando, que você está plantando. Muitas vezes a gente fica preocupado, com o que está fora da nossa casa, do nosso lar, e esquecemos muitas vezes o que está dentro. Então, sempre que possamos, que sejamos resilientes com a nossa família, entendendo o processo de cada um, percebendo e continuando o nosso caminho. Porque quando todos começam a caminhar, é muito bonito e gratificante. E tudo começa a ser melhor. E vamos ampliar hoje para a nossa família de Gaia, que é a mesma questão. Estender a mão para aquele que está precisando de um empurrãozinho, Ser paciente com aquele que está irritado. Ser amoroso com aquele que está com raiva, que tem uma falta no coração de amor. Eu sei que a nossa vibração, ela não permite que a gente faça isso o tempo inteiro, porque nós ainda oscilamos muito na vibração. Gente, está muito barulho hoje. Mas que possamos voltar cada dia mais para essa consciência, de acordo com essa citação de hoje. Quanto mais conscientes somos, mais livres seremos. Possamos aplicar isso dentro da nossa família, reduzindo as brigas, reduzindo as energias densas, aceitando mais os nossos familiares como eles são e nos modificando, nos adequando para que a gente possa sempre ser um exemplo a seguir. Mas que não tenhamos esse propósito. Fazemos as nossas mudanças para a nossa evolução, o nosso coração, o nosso espírito.
Mas quando nós fazemos isso, automaticamente a gente se abre para a mudança do outro. Então é isso, gente, que possamos ter mais resiliência nos nossos relacionamentos. Que possamos ter mais compaixão. Como que se tem compaixão? Aceitando as pessoas como elas são, sem querer mudá-las, esperando o tempo delas de mudança. Como que nós vamos esperar? Nós não vamos sentar e ficar esperando, nós vamos dar o nosso exemplo, a nossa mudança, como exemplo. Se a gente não muda, o outro também não muda. E se a gente muda e o outro não muda, é porque ele ainda não consegue se modificar. Tudo tem o tempo certo e as pessoas chegam da forma certa. Eu não posso querer mudar o outro com as minhas ideias. Não. Essa é a minha verdade. Qual que é a verdade do outro? Só ele sabe. Eu posso direcionar com o meu exemplo, com a minha atitude. E a gente ainda erra muito nessas atitudes e nesse exemplo. Mas o importante é a gente rever os nossos erros, modificá-los. Afinal, a cada minuto a gente tem essa chance. A cada dia é uma nova chance, no tempo que é atemporal. Então, que possamos lembrar muito disso hoje, aceitar os nossos familiares como eles são. E estagnar? Não, continuar a nossa caminhada, a nossa trajetória. Quando vocês perceberem, eles já estão caminhando junto com vocês. Mas somos o exemplo, os pilares de luz. Então, todos nós um dia seremos pilares de luz, compartilhando essa luz, no mesmo nível. Assim aguardamos a chegada desse dia. E vamos batalhando a cada dia, vencendo os nossos desafios. Que essa batalha seja leve, sem peso, sem julgamento. Porque a nossa vibração ainda é muito oscilante. Mas nada é impossível de se alcançar. Quando a gente se abre para essas mudanças. Um ótimo dia para vocês. Amanhã é o nosso dia, acho que é a nossa finalização do mês, né? E aí a gente vai fazer aquele processo, eu vou lembrar vocês. Eu vou tocar o tambor para fazer as liberações. E a gente vai fazer o processo da água, quem quiser. Ao dormir, colocar um copo de água. E no outro dia, ao acordar, beber essa água. Para fazer essa limpeza interna do sistema. Um beijo.